uns tempos atrás, se diziam que a Copa do Mundo, e principalmente a vitória do Brasil na Copa, distraía os brasileiros e até influenciava no voto deles ali. E os políticos sabiam disso. Hoje, o Brasil sediando a Copa, recebendo a Copa, muitas pessoas poderiam imaginar que os brasileiros estariam assim... Não estou nem aí para o país, eu quero a Copa do Mundo, eu quero o futebol. Agora, o brasileiro mudou um pouco a mentalidade. Ele não se orgulha mais do título, né, o país do futebol. O que você acha sobre isso, Bruno? Você acha que realmente houve uma mudança dessa mentalidade? Eu acho que sim, porque tem que pensar o seguinte. Temos uma diferença de 21 anos para o Fora Collor. Ou seja, nós, né, minha geração, em torno dos 40, que participou. Nós temos nossos filhos, alguns já com 15 anos de idade. Não é o meu caso, meu mais velho tem 4. Nem tem 40 ainda não. Mas estou beirando. Então nós já participamos de um movimento social que automaticamente isso vai passar para os nossos filhos. Então uma certa indignação, ela não tá morta. Talvez ela estivesse adormecida dentro de cada um de nós. Então isso é natural. Igual meus pais participaram ativamente do Direta Já em 84, e assim automaticamente. Então, nós já comentamos sobre isso aqui. A sociedade brasileira está em processo de evolução. Né? E eu acho que o que está acontecendo surpreende os políticos, mas jamais surpreende a você, espectador aqui do De Tudo Um Pouco. Nós conversávamos antes mesmo de começar, há quanto tempo nós tínhamos comentado dessa indignação e da necessidade de algo ser feito. Continuamos pregando. Tem que ser feito de forma ordeira e pacífica. Sim. Porque se você tem uma bandeira justa, mas perde a razão através da violência, você deixa de ter uma bandeira justa. Né? Então nós defendemos uma manifestação pacífica, sem violência. Agora, que haja realmente frutos depois dessa manifestação. Eu acho que nós estamos dando um passo concreto. Eu não vi, um ou outro comentário colocou isso. Ah, não... Na hora que se o Brasil ganhar a Copa das Confederações, isso vai amenizar. Isso não vai amenizar. Isso não vai. E é nítido isso. Até, doutora, tem um próximo destaque, o Felipe comentou até, inclusive, sobre assuntos desse destaque que eu vou retratar. Só antes de falar do próximo destaque, quero mostrar aqui a capa da Folha de São Paulo. Didi, você mostra para mim? Que aqui está uma cena que, com certeza, vai ser o retrato desse novo tempo no Brasil e vai figurar aí como aquela cena dos caras pintadas, que aí é o pessoal ocupando o Congresso, que segundo até mensagens veiculadas pela internet, o Congresso é a casa do povo. Então nós não estamos invadindo, nós estamos fazendo uma simples reintegração de posse. Então, realmente, inclusive, um dos secretários de informação da polícia veio a público e disse que a polícia acertou liberando a entrada desses manifestantes para o Congresso, porque isso foi uma manifestação pacífica, ninguém quebrou nada no Congresso, simplesmente eles queriam mostrar a sua indignação e mostrar realmente que eles queriam certas mudanças e parabenizou a Polícia Militar por liberar os manifestantes para entrarem até lá. A gente vai entrar nesse tema, que é o que o governo e a ministra da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Helena Chagas, também afirmou na segunda-feira que a presidenta Dilma Rousseff considera legítimas e próprias da democracia as manifestações em várias cidades do país. A presidente, entre aspas, considera que as manifestações são pacíficas e legítimas e próprias da democracia e que é próprio dos jovens se manifestarem. Isso afirmou a ministra, parafraseando a presidenta Dilma Rousseff. Segundo ela, Dilma está acompanhando a atuação policial nas cidades, mas não estavam envolvida diretamente, o que para mim é uma tristeza. Segundo descreveu, inclusive nesta mesma tarde, a presidente esteve junto com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que fez relatos sobre a situação de segurança. Ela está encarando isso como questão normal da democracia, disse Helena Chagas sobre os protestos. Eu acho interessante a presidenta trazer essas frases a público por meio da ministra, dizendo que realmente isso é reflexo da democracia, talvez colocando a grande proporção da manifestação como jovem, apesar de que, pelas reportagens, nós vimos que não há só jovens, vamos dizer assim que 70% são jovens, mas eu vi pessoas de 80, sim, 82 sim. anos, pessoas de 60, 50, nós que não somos tão jovens assim, posso dizer isso, eu até sou, mas a Luciana e o Felipe não são tanto, mas assim, eu e o Maurício. Eu e o doutor, a gente presenciou uma manifestação com diversas faixas etárias e, além disso tudo, a gente acredita que
não é simplesmente de fora ou de longe que tem que se analisar uma situação dessa. É aí que eu discordo um pouco da presidenta Dilma. Na minha opinião, ela devia estar dando total atenção para isso. Acho que a Copa do Mundo é muito importante para o Brasil, em função do turismo, que mobiliza de rentabilidade para o turismo. Há quem questione que tudo que foi investido será retorno praticamente instantâneo para o Brasil, o que eu discordo literalmente, porque não se pode gastar com supérfluo enquanto você tem algo de necessidade extrema, que é saúde, educação e segurança. Mas eu queria tocar num assunto, que a gente vai inclusive falar sobre isso agora, sobre a violência. Há uma violência por parte da minoria dessa manifestação, no qual a gente viu a Alerj sendo invadida, em Brasília alguns carros depedrados, fogo, aquela coisa toda. Aqui em Belo Horizonte, se eu não me engano, um rapaz que caiu do viaduto veio a falecer. Então, violências extremas. E também, eu não sei se ele faleceu ou não, mas ele caiu, acho que chegou a falecer, né? Não chegou a falecer. Não chegou a falecer, acho que sofreu traumatismo craniano e a gente torce então até pela recuperação dele. Agora, a gente vê também, por parte da polícia, uma polícia completamente despreparada. A gente viu em São Paulo o governador Geraldo Alckmin proibindo a bala de borracha, proibindo as bombas de efeito moral, aliás, só deixando a bomba de efeito moral guardada para manifestantes radicais que queiram entrar em estabelecimentos públicos. Aí, é claro, a Polícia Militar tem que proteger o patrimônio público, isso é Constituição. É como pelo aconteceu, amor de Deus. inclusive, né? Eles tentaram entrar quando quebraram o portão, é que as bombas de efeito moral foram usadas. Até então, não tinha usado nenhuma, não tinha sido feito necessário o uso de nenhuma bomba de efeito moral, nada assim de contenção de massa, mas depois que quebraram o portão para poder invadir ali o local, aí realmente... E aí a gente entende a repressão militar, né? A gente entende muito. Mas o problema é que ficou claro, quando as manifestações começaram, o turculento o policial já atirando bala de borracha, já mandando a bomba de efeito moral para cima dos manifestantes, e a manifestação até então era pacífica. Simplesmente eles queriam fazer o seu percurso. Isso aconteceu em São Paulo. O governador veio em cena e disse, olha, libera a manifestação e não vamos coibir. E aí foi ontem a manifestação mais pacífica que teve em São Paulo. Claro, repito, uma minoria na frente do Palácio dos Bandeirantes querendo invadir, mas a minoria radical onde existe em qualquer lugar. Doutor, isso é inadmissível num país que se diz democrático, que se diz completamente em função da democracia, essa forma turculenta da polícia em função de uma manifestação teoricamente pacífica. E é interessante o que aconteceu ontem em São Paulo, porque alguns manifestantes tomaram a iniciativa de distribuírem camisetas brancas para outros manifestantes, para justamente criar uma distinção. Olha, nós estamos de branco aqui, nós não queremos violência, nós estamos aqui para protestar, para diferenciar inclusive de segmentos partidários ou mais violentos. Isso aconteceu. Ontem aqui em Belo Horizonte nós tivemos uma situação que alguns jornais têm dado isso e tem que ser apurado, que parece que não havia uma ordem do comando da polícia de usar balas de borracha. Foi inclusive dada uma ordem proibindo esse uso aqui também em Minas Gerais e foram disparados sim. Isso está comprovado, balas de borracha contra manifestantes e pessoas que trabalhavam no local. Então isso tem que ser apurado de forma rigorosa, não só pelo governo do Estado de Minas Gerais, pelas instituições que acompanham, o Ministério Público, a OAB, a sociedade civil. Então aqui a gente percebe que há um problema de comando e despreparo nesse tipo de situação. Então realmente tem que ser melhor avaliado. E mais do que tudo isso, a Constituição da República fala no seu artigo 5º, inciso 16, que as pessoas têm a liberdade de se reunir de forma pacífica, sem armas, em locais públicos, desde que não frustre outra reunião. Ora, se aquelas pessoas estavam em uma manifestação desarmados e de forma pacífica, o que é o que me pareceu ser, e todo mundo está relatando isso, então, obviamente, não cabe decisão judicial, não cabe uso excessivo da força sobre essas pessoas. Então isso tem que ser repensado, porque às vezes, no momento que você usa da força institucional, seja através de decisões judiciais inconstitucionais ou da força repressora, você só aumenta a reação. Ação e reação, isso é na física, não é do direito, não é das sociologias, é físico. E numa manifestação de tantas pessoas, né, gente? Você imagina 215 mil pessoas reunidas por todo o país. Você, de uma forma turculenta, o corre-corre mesmo produz a violência. As pessoas vão correr, vão fugir desesperadamente. Esse rapaz que caiu mesmo, isso também está sendo apurado, do viaduto, tem vários relatos. Mas isso que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Aqui de Belo Horizonte. Agora um relato que é mais
fidedigno que parece, é que houve a tropa de choque foi fazendo a manifestação recuar. No que recuou, foi estreitando e acabou ele caindo. Tem um relato de uma outra pessoa também que caiu com o filho, mas estão apurando ainda a situação. E isso foi porque houve o recuo dos manifestantes em relação à tropa de choque. Eu queria te fazer uma pergunta, doutor. Qual que é o limite, por exemplo, em que uma manifestação pode chegar? Na porta de um órgão público, no caso, por exemplo, ontem do Mineirão. A gente sabe que tem uma lei da Copa internacional, que inclusive ela, ao que me parece em alguns pontos, ela até está acima da nossa Constituição. Como, por exemplo, o uso de bebida alcoólica nos estádios, que foi liberado e na nossa Constituição não é permitido. Baseado nessa lei, naquele perímetro de segurança, é legal que a polícia não possibilite, não libere a passagem desses manifestantes depois de um determinado ponto? E até o do Felipe, porque também tem, junto à lei na internacional, a gente noticiou aqui, né, Felipe Luciano, a questão do governo do estado de Minas Gerais proibir manifestações de 2 sindicatos, aí citando 2 sindicatos, e colocando uma multa de R$500 mil por dia, caso houvesse manifestação. Então soma também a essa lei internacional da FIFA. Essa lei internacional da FIFA, isso aí, desculpa o termo, é uma excrescência. No ponto de vista jurídico, constitucional, porque a da cerveja ainda é grave, mas ainda é menos grave. Porque grave, eles flexibilizam o Código de Defesa do Consumidor, flexibiliza a Constituição de 88, que é óbvio, se é espaço público e em torno do Mineirão é público, até que se prove o contrário, as pessoas têm o direito de se manifestar, de forma pacífica, claro, sem agressão, sem violência. A força policial tem que estar lá para garantir que não gere a violência. Nesse caso, então, independente da lei dessa lei da FIFA, as pessoas poderiam chegar até o entorno do Mineirão. Sim, entrar no estádio, não. É claro que não, porque aí está tendo um evento de natureza privada. Que seria outra reunião, né? Uma outra reunião. Aí estaria frustrando essa reunião lá determinada. Aí tudo bem. Mas no entorno não há nada que proíba. Sim, sem dúvida. Agora, aí soma-se a isso uma decisão judicial que saiu semana passada, que vale para o Estado de Minas Gerais, que se proíbe a manifestação, não só no entorno do Mineirão, isso que tem que ser colocado. A decisão judicial é tão absurda que ela proíbe, durante as Copas Confederações, em qualquer local do Estado de Minas Gerais. Quer dizer, se eu quiser fazer uma manifestação lá no interior, é óbvio, isso aí é o AI-5. E a Constituição terminantemente proíbe esse tipo de proibição. E o que mais me assusta é que isso foi dado em decisão por um tribunal. Um tribunal aceita entrar num jogo desse.